A Madeira tem um imenso potencial científico no que concerne ao património arqueológico do meio aquático. Deste grande potencial de centenas de naufrágios e de sítios arqueológicos presentes em meio aquático, apenas um se encontra registado em Carta Arqueológica Subaquática Nacional. O naufrágio do Slot Terug ocorreu em novembro de 1724, quando a tripulação deste navio da Companhia Holandesa das Índias Orientais naufragou na ilha do Porto Santo, sendo que dos 254 passageiros a bordo, apenas 33 se salvaram, ficando os seus tesouros dispersos nas águas do Porto do Guilherme. Já na altura do naufrágio, em 1727, houve um carpinteiro, um inventor inglês, John Lambridge, que desenvolveu um sistema, uma espécie de barril, e conseguiu mergulhar aos 18 metros e recuperar grande parte da carga. A carga do Slot Terug era principalmente constituída por barras de prata e moedas de prata que seguiam para Jakarta, a antiga Batávia, era uma colónia holandesa, e o objetivo dessa prata era ser derretida para fazer moeda local. O audacioso engenho de mergulho de John Lethbridge, conhecido simplesmente por Diving Machine, consistia numa estrutura cilíndrica, estanque, em madeira, que dispunha de uma pequena escotilha, onde o operador ficava deitado face ao fundo marinho e podia executar manobras de pequena amplitude com os braços, que saíam através de vedantes em cabedal, de forma a poder fixar cabos e âncoras aos tesouros subaquáticos. O Slot Terug foi, efetivamente e durante muitos anos, considerado um dos 10 maiores tesouros submersos do mundo e, em 1974, aproveitando as convulsões políticas da época, o belga Robert Stenwit segue uma série de indícios, nomeadamente uma taça com uma gravura que indicava o local do naufrágio, e consegue a primeira autorização para mergulhar neste sítio arqueológico. Et pile à l'endroit du naufrage, et j'ai mouillé le grappin du canot, et quand j'ai plongé, il était sur l'ancre de l'épave. Vereinigte Ostindische Compagnie. O mediatismo na época foi muito grande e existia um progressivo interesse quer pelos populares, quer pelas autoridades portuguesas que tentaram confiscar os objetos recuperados por Stenwit. Condenados posteriormente pelo Tribunal de Haia a devolver os materiais confiscados, o governo português manteve apenas alguns destes objetos recuperados nesta grande aventura arqueológica, hoje expostos no Museu Colombo, no Porto Santo, e outros conservados na ala de reservas do Museu Quinta das Cruzes, no Funchal, ficando, contudo, muito aquém do imenso tesouro agora disperso e que atualmente só permanece no imaginário dos arqueólogos subaquáticos. Outros indicadores remetem-nos para o elevado potencial da arqueologia do meio subaquático no arquipélago da Madeira. Durante anos, vários achados fortuitos fizeram as delícias do sensacionalismo e alimentaram a busca de tesouros. É o caso do famoso tesouro pertencente ao pirata escocês William Kidd, o Temerário. Ele era um escocês pirata, financiado por o governo inglês para atacar navios espanhóis e franceses, que infelizmente, isto aqui é um exemplo que ninguém deve confiar em governo, porque foi o próprio governo primeiro que financiou e a seguir enforcou-lo por ser pirata. Supostamente ele vinha fugido da América do Sul, onde tinha atacado o Catedral de Lima, perseguido por a Marinha Inglesa, escondeu nas selvagens, ou não, o seu tesouro.
Deve de haver alguma coisa que faz-se pensar que isto é verdade, porque o governo inglês mandou o navio de guerra HMS Rattler fazer 4 expedições às selvagens à procura do tesouro. Sucederam-se as escavações nas selvagens, inicialmente pelos morgados, seus proprietários, depois por inúmeros caçadores de tesouros que invadiram e ocuparam as ilhas. Diversas embarcações inglesas estiveram ancoradas nas selvagens, como por exemplo a corveta inglesa Rattler, comandada pelo capitão Arthur Mellers, que ancorou 4 vezes nas selvagens entre 1848 e 1851, levando consigo 7 aventureiros que tentaram sem sucesso encontrar o tesouro escondido, gastando cerca de umas 3.000 libras esterlinas nestas expedições. Este insucesso constante levou Mellers a corresponder-se com o cônsul britânico no Funchal a 22 de novembro de 1851. Mais tarde, passou pela Madeira o explorador inglês Ernest Shackleton em expedição ao Polo Sul, parando com a finalidade de contactar o proprietário das selvagens a fim de que este lhe concedesse uma autorização para pesquisar aquelas ilhas, tendo ele informações credíveis da localização do tesouro. Ele estava convencido que tinha novidades sobre o tesouro do Captain Kidd e encontrou-se com o Luís Rocha Machado, por acaso, aqui nesta quinta, debaixo de um dragoeiro em frente da casa principal, e discutiram o que ia acontecer quando o tesouro e quem ficava com qual quantidade, etc. Isso foi tudo acordado. O Shackleton foi para Sul, mas infelizmente morreu em Antártica com o seu segredo do tesouro. E ninguém sabe o que é que ele sabia. Talvez o Rocha Machado tenha alguma coisa escrita, mas o local do tesouro com certeza que não. A ilha foi escavada e consecutivamente revolvida com particular intensidade numa gruta na costa sul denominada a Gruta do Capitão Kidd ou Furna do Tesouro. Aqui decorreram diversas escavações até ao final dos anos 40, onde, inclusivamente, foi aberta uma longa e profunda depressão até ao nível do mar. E o Padre Moraes dizia que quando começasse a ouvir o som da água, estavam perto do tesouro. Ao longo dos anos, descobrimos que esta água era uma furna submarina que acabou por ligar ao buraco que eles tinham lá feito, e era a água que eles estavam a ouvir e não havia, que se sabe, tesouro. Mas, com a ideia que se houvesse tesouro, a levadia ia tirar de dentro para a rua algum tesouro pela furna de baixo, João Bos e eu passámos lá uns 2 ou 3 dias a mergulhar a Baía das Pardelas toda, aos quadrados, mas não encontramos nada. Mas o tesouro verdadeiro das selvagens e a paz e tranquilidade, o contacto com a natureza e está fora do dia-a-dia que a vida é numa cidade. Estas ilhas, dadas as suas características peculiares, constituem um local de nidificação e refúgio para numerosas espécies. Por esta razão, assumem uma importância relevante, tendo sido objeto de estudo de expedições científicas multidisciplinares desde o século XVIII aos tempos modernos. No que diz respeito ao interesse científico, o primeiro registro que nós vamos encontrar é de uma passagem do Capitão Cook, portanto ainda no século XVIII,
que faz uma passagem nas selvagens, é claro que tem um interesse muito prático. Naquele caso, naquela época havia grandes problemas com a navegação, sobretudo com o cálculo da longitude, e neste caso uma paragem num ponto conhecido era importante para aquilo que se chamava o cálculo do meridiano e, portanto, para ajudar a aferir a navegação. Mas na realidade, enfim, dos personagens, das personalidades importantes que podemos, enfim, inventariar que passaram pelas selvagens, ele é realmente o primeiro. E depois, a partir daí, sucedem-se, nos primeiros anos, já entrando depois pelo século XIX, vamos encontrar ainda navegadores, essencialmente navegadores que passam e que utilizam as selvagens nesse sentido, e progressivamente vamos assistindo a um interesse cada vez maior pela parte dos naturalistas. Portanto, as selvagens encerram em si toda uma riqueza faunística e florística que é muitíssimo grande e que vai suscitando cada vez mais o interesse das pessoas. Esta riqueza faunística foi, ao longo dos séculos, colocada em perigo pela introdução de diversas espécies que depois tiveram de ser erradicadas, como a tabaqueira, planta usada para lenha, os coelhos ou os morganhos. Estes vestígios de um povoamento ancestral, aos quais se juntam os socalcos, uma cisterna, condutas para a água e ainda um forno, são os elementos mais claros de uma presença humana, denunciada pelos aspectos arqueológicos, onde todos os recantos falam de uma ocupação humana continuada. Quando nós lá vamos, encontramos construções humanas, muros de suporte, que atestam perfeitamente que as selvagens foram utilizadas em determinada época para atividade agrícola, porque de outra maneira não se justificariam essas construções em termos de contenção de solos, etc. Há também, agora mais recentemente, colegas alemães que têm passado pelas selvagens e que têm recolhido algumas peças que, eu diria, são de interesse arqueológico e que eventualmente poderão ajudar a deitar alguma luz sobre o que é que foi a atividade económica que as selvagens tiveram ao longo da sua história, para além da exploração anual das cagarras, que se verifica desde, enfim, há pelo menos 200 ou 250 anos, ou que se verificava até 1967, de uma forma, enfim, legal, e que constituía, digamos assim, a principal fonte de receita dos proprietários e a principal atividade económica da ilha. Estudos e levantamentos feitos por Dietrich Putzer, em colaboração com o arqueólogo madeirense Hélio Sousa, bem como por outros investigadores, atestam a existência destes vestígios de presença humana continuada. Havia gente lá, pescadores, gente que fazia muros, temos 4 quilômetros de muros espessos. Quer dizer, este trabalho pesado dava sede a gente que o fazia e transportavam a água em recipientes de barro e esses cântaros de vez em quando quebravam e ainda há relictos daquilo. Ao longo dos 51 anos que eu já passei nas selvagens, há coisas que têm mudado e ainda há muita coisa que não se sabe. Ninguém sabe quem é que construiu os muros, quem é que construiu a cisterna original. Há uma outra casinha em cima e uma outra cisterna velha que foram construídas por o avô do João Borges. Isso sabe-se porque o João Borges contava a história do seu avô fazer lá a sua casa. De setembro a outubro de cada ano, ou no fim da época de reprodução, eram organizadas diversas expedições que partiam do Funchal em barcos à vela, com o intuito de capturar o máximo possível de juvenis. Os preparativos para estas expedições incluíam um longo processo de seleção de caçadores, recolha de mantimentos para uma estadia que demoraria cerca de 1 mês e meio a 2 meses e diversos barris para guardar as aves em sal, cestos e outros recipientes de barro. As juvenis eram caçadas pelos caçadores
que tinham que apanhar 50 cagarras por dia, era a cota por cada homem. Eles matavam o juvenil com a dentada à cabeça e depois penduravam a ave de cabeça para baixo para escoar o óleo que futuramente era usado para iluminação, e isto caía para dentro de uma lata que eles levavam com eles. Uma vez voltando à Baía das Cagarras, as aves eram depenadas, a cabeça e as patas eram separadas para usar para engodo, como também os intestinos iam com as patas e a cabeça, e o engodo de cagarra é considerado o melhor engodo que existe. Os pescoços eram cortados e salgados separadamente, e a seguir a parte principal da ave também era dada uma fervura e a seguir salgada e postas em barris para voltar ao Funchal, onde eram vendidas para comer. Não só a caça à cagarra, mas também as atividades agrícolas, evidenciadas pelas construções agrícolas e construções de função industrial, são vestígios de um conjunto de atividades de caráter industrial que dinamizavam estas ilhas. Isto poderia ser, para não dizer será de importância no quadro da polêmica luso-espanhola, que repete continuamente: não há água nesta ilha, nunca houve atividades de caráter industrial. E estes estudos são parte de um complexo de argumentos que dizem o contrário. Houve atividade agrícola, houve atividade saleira, tem que pôr no sal as cagarras mortas e os peixes e as lapas. Atividade, sobretudo, muito importante, de queimar um arbusto que ocorre lá, que é a barrilha, para ganhar cinzas, e essas cinzas que constam de soda são indispensáveis para o fabrico de vidro e também do esmalte de vidro que temos nos azulejos. Numerosos vestígios cerâmicos figuram entre os testemunhos arqueológicos que ajudam a caracterizar o cenário de ocupação humana, com particular destaque para o prioritário abastecimento de água. Um cântaro grande no qual se transportava água, e é característico um esmalte vidrado no interior destes recipientes. De fora não tem vidrado. Isto pode ser um indicador para uma certa idade destas peças. Há outras que não têm nenhum vidrado, provavelmente mais antigas, mais rústicas. E aqui temos mais outro com relictos de vidrado no interior. Estas peças que vêm aqui pelo momento são da selvagem pequena. Tive a grande sorte de poder desembarcar lá 2 vezes nesta estadia, e, pela grande surpresa, encontrei lá quilos deste tipo de cerâmica, o que é a prova que sempre vinha gente lá para trabalhar e recolher alguma coisa. Também na Selvagem Grande, a maior das ilhas selvagens, foram descobertos diversos fragmentos de cerâmica, quer na vizinhança da Fonte das Galinhas, uma nascente a uma distância elevada do mar, na qual caem continuamente pingos de água doce numa grande bacia escavada na rocha, quer em outros sítios com elevada potencialidade ao nível da ocupação humana. Temos aqui um outro relicto das atividades humanas que não é cerâmica. Talvez vocês podem ver o brilho, quer dizer, está revestido por
camada bastante grossa, 1 centímetro de vidro, mas não é de origem vulcânica. O que ocorreu? Já lhes falei do fabrico de cinzas queimando a barrilha, cinzas que são carbonato de sódio e potássio e que serviam ao fabrico de vidro e a produção de camadas de esmalte de vidro nos azulejos portugueses. Esta cinza, que praticamente é soda, foi um produto muito, muito importante durante vários séculos. Agora, os sítios em que se queimavam a barrilha, pode-se vê-los, sabendo onde poderiam ser. Agora, acontecia que o fogo tivesse sido tão quente que a soda própria começava a derreter e então ataca a rocha e formando estas camadas de vidro que resistem à chuva, não são solúveis, e indo lá se pode ver em certos sítios estes fornos de soda. São bastante primitivos, mas é evidente que houve lá esta atividade de queimar barrilha para obter soda. Esta é uma presença humana contínua envolta em incertezas, sendo, no entanto, certo que as selvagens tiveram ao longo da sua história uma atividade económica baseada na exploração anual das cagarras, que se verifica até 1967, e que constituía a principal receita dos proprietários e a principal atividade económica da ilha, concomitante com outras atividades de presença humana, não se sabendo, no entanto, quem teriam sido e se alguma vez outros habitantes teriam passado pelas selvagens em tempos mais recuados. As Canárias estão ali muito perto, as Canárias tinham populações pré-históricas e de modo que não é também tudo de excluir que possa, em algum momento, também ter havido alguma passagem de pessoas anteriores à própria descoberta oficial das ilhas. Mas, como digo, neste momento a história natural é algo que está bastante, enfim, está bastante estudado e continua a ser estudado para o futuro. A história, do ponto de vista humano, é algo que ainda há muito para fazer e que penso que valeria a pena um investimento também nessa área.